Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías. Vamos ler a palavra do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus irmãos, a narrativa dos últimos momentos na vida do nosso Senhor Jesus Cristo nos é apresentado de uma forma muito precisa nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas nessa manhã eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o Antigo Testamento, para o evangelho escrito por Isaías, no capítulo 52 e 53. Em nenhum outro lugar, meus irmãos, do Antigo Testamento, nós vemos o evangelho de Jesus Cristo brilhar tanto quanto nós vemos aqui em Isaías, nestes 2 capítulos. 700 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo, Deus abre os olhos do profeta Isaías para que ele pudesse então ver a obra salvadora de Jesus Cristo. Para que ele pudesse ver essa obra que é tão grandiosa e para que ele pudesse nos apresentar o coração desta obra, que é a substituição. Aquilo que Cristo fez em nosso lugar. Aquilo que Cristo assumiu, o pastor amado assumindo o lugar das ovelhas perdidas. O rei exaltado assumindo o lugar dos seus súditos injustos, dos seus súditos rebeldes.
E então, quando nós olhamos para Isaías capítulos 52 e 53, nós não temos aqui, meus irmãos, apenas uma bela revelação da morte salvadora de Jesus Cristo no lugar dos pecadores, mas nós temos também a impressionante validação desta verdade. Cristo não somente morreu pelos nossos pecados, Cristo não somente morreu pelos pecadores, a fim de que esses pecadores pudessem ser salvos. Cristo morreu pelos pecadores em cumprimento explícito às profecias que Deus havia revelado através dos seus servos, para que nós pudéssemos saber e crer que certamente nós somos salvos. Nós somos salvos não através de um poder simples e qualquer, mas nós somos salvos através do poder demonstrado por Cristo naquela cruz. Quando então nós lemos esta história da salvação completamente detalhada, 700 anos antes de acontecer, certamente, meus irmãos, nós temos não apenas a revelação disso que iria acontecer, mas nós temos também a validação desta revelação. Porque aquilo que aconteceu lá na frente já é revelado 700 anos antes. O Senhor Jesus usa os seus servos para mostrar ao seu povo a esperança que estava surgindo no horizonte. Portanto, meus irmãos, nesta manhã, olhando para esses dois capítulos de Isaías, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a seguinte ideia central. Jesus, o servo do Senhor que sofreu e morreu satisfazendo a vontade do Pai, ele morreu a fim de salvar os seus eleitos. Jesus, o servo, sofreu e morreu satisfazendo a vontade do Pai, a fim de salvar os seus eleitos. A primeira coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, neste capítulo, é a apresentação do servo. Quando um etíope, lá em Atos capítulo 8, um oficial ali responsável pelos tesouros e por toda a administração ali do Egito, do país africano, quando ele está sentado ali, essa, meus irmãos, é uma pergunta que tem atravessado os séculos. Isaías, ao falar do servo sofredor, ele inicia nos versos 13 a 15 do capítulo 52 com uma apresentação do servo, e ele mostra que quem está apresentando o servo aqui não é simplesmente Isaías, mas quem está fazendo a apresentação do servo aqui é o próprio Deus. Quando ele diz no versículo 13, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado, e será muito sublime. A pergunta do eunuco é: a quem Deus está se referindo? Quando Isaías começou a escrever o seu livro, meus irmãos, o servo era toda a nação de Israel. Deus originalmente escolheu Israel como seu servo, a fim de que a nação de Israel fosse luz para o mundo. Mas Israel não cumpriu o chamado de Deus, muito pelo contrário. Israel se rebelou contra o Senhor, recusando a honrá-lo. Ao invés de Israel se tornar luz para o mundo, Israel se tornou trevas para as nações. Ao invés de conduzir as nações a Deus, Israel afastou de Deus as nações. Ao invés de levar salvação de Deus aos outros, era a própria nação de Israel quem estava precisando, ou que precisava que alguém a levasse até a presença de Deus. Mas a pergunta é, quem faria isso? Quem levaria Israel de volta à presença de Deus? Quem não apenas levaria Israel de volta à presença de Deus, mas quem levaria as nações ao redor à presença de Deus? Então, quem primeiro levaria Israel de volta a Deus para que ela se tornasse luz para as nações? A resposta é então que Deus havia confiado uma pessoa de dentro da nação que seria fiel a Ele e que faria a obra de Deus com fidelidade. E primeiro para levar Israel de volta à presença de Deus e depois para que ele pudesse ser luz para as nações. Por isso, então, Deus leva Isaías, meus irmãos, a escrever novamente sobre o servo,
mas dessa vez sobre não a nação, mas sobre uma pessoa de dentro da nação, uma pessoa que traria salvação de Deus, primeiro a Israel, para depois levar salvação às nações da terra. Por isso Isaías fala aqui, meus irmãos, exclusivamente sobre essa pessoa, e essa pessoa de quem Isaías está falando é Cristo, o Senhor, que é conhecido e que é descrito aqui como sendo o servo sofredor, o ungido de Deus, o Messias, o próprio Filho de Deus, que assumiu a própria natureza de servo para viver e morrer sacrificialmente e depois ressuscitar dentre os mortos para ser exaltado por Deus acima de todos, como Salvador de todos aqueles que nele crê. Em sua apresentação, então, Deus diz que o seu servo agiria com prudência, seria exaltado, elevado e muito sublime. Isso significa, meus irmãos, que ele agiria de forma eficaz e que ele seria bem-sucedido em toda a sua obra. Ele faria exatamente aquilo que era necessário para cumprir os propósitos estabelecidos por Deus desde antes a fundação da terra. E depois então de ter realizado tudo, ele seria ressuscitado do túmulo, seria elevado ao céu, seria exaltado acima de toda a criação. O servo, meus irmãos, faria exatamente aquilo que o Senhor Deus havia designado para que ele fizesse. E isso o levaria à sua grande exaltação. Ele completaria o fruto do seu trabalho, veria a sua obra, a sua luta coroada de vitória. O servo seria exaltado porque o seu sofrimento traria salvação e purificaria as nações. Mas qual é o custo disso? Qual preço esse servo teria que pagar? Qual era o extremo que o servo teria que realizar para cumprir essa tarefa? Ele então levaria essa função, ele levaria essa tarefa sobre até as últimas consequências. Ele iria até o fim para então poder cumprir ali toda a vontade de Deus. Mas aqui, meus irmãos, nós vemos que ao levar esta obra, esta função, esta tarefa até o fim, o servo é apresentado aqui de uma forma completamente diferente do que o povo de Israel talvez esperasse. Porque o peso, o custo que isso rendeu ao servo, é o que Isaías diz aqui, que o servo está tão desfigurado, que a sua identidade como ser humano é questionada. Ele está tão desfigurado que ele não parecia mais um homem. Toda a dignidade própria da aparência humana lhe foi roubada. Dificilmente se poderia reconhecê-lo como um ser humano. E isso por estar tão prejudicado pelos abusos que recebera, pelo sofrimento que ele teve que suportar para levar até para cumprir a vontade de Deus. Mas isso então, meus irmãos, estas últimas consequências, esse estado em que ele então é apresentado aqui, foi o que permitiu que ele purificasse as nações do seu pecado, e por isso Deus o exaltou grandemente. A descrição feita por Isaías, então, é de um sacerdote que vem para adorar e declara que todos aqueles por quem ele intercede estão limpos e são aceitos diante de Deus. E no versículo 15, então, ele diz qual seria a reação daqueles que iriam ver, que veriam essas dramáticas condições do servo. E aí então o versículo 15 diz: assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quando as nações entenderem o que o servo do Senhor Jesus Cristo fez, quando os reis gentios da terra virem o seu sofrimento e como ele abriu o caminho do seu povo para Deus, eles ficarão em um silêncio estarrecedor.
em uma profunda reverência diante de Deus. Eles calarão a sua boca por causa dele, porque agora eles irão ver algo que eles jamais haviam visto antes. As muitas pessoas aqui que pasmaram diante do seu sofrimento são excedidos em número de importantes questões que agora se maravilham com o testemunho, como testemunhas extasiadas da glória que lhe fora transmitida. As nações então saltarão de surpresa e admiração. Os reis fecharão a sua boca por causa dele, por causa da sua aparência imponente, eles ficarão silenciosos por respeito e por temor. Pois aquilo que lhes foi anunciado verão. E isto é o que agora eles com seus olhos estão ali presenciando e vendo tudo aquilo que eles jamais imaginaram. E aí eles estão então percebendo que aquilo que eles ouviram é suplantado agora por aquilo que eles estão vendo. Porque aquilo que eles estão vendo é extremamente grandioso por causa da maneira como o servo do Senhor realizou a obra de Deus. Como o servo do Senhor foi luz para as nações, como o servo do Senhor teve que proceder para que o seu povo pudesse, enfim, ser liberto do pecado, da morte e da ira vindoura. Mas, meus irmãos, nós vamos ver que esse trabalho para o servo não seria tão fácil assim. Porque o servo, a mensagem do servo foi rejeitada. Quando esta mensagem, então, foi dada ao povo judeu pela primeira vez, quase nenhum deles creu nesta mensagem. Eles não conseguiram ver como este servo, que está todo deformado, todo sem uma aparência agradável, como que ele poderia ser poderoso, como que ele poderia ser o forte braço do Senhor. Nenhum deles tinha olhos para ver o que Deus estava revelando. Eles estavam esperando que o braço poderoso do Senhor lhe mostrasse por meio de um herói militar que conduziria uma revolta contra os romanos, expulsaria os opressores de sua terra e governaria sobre eles como um rei glorioso. Nenhum deles tinha crido na mensagem de que esse servo, aparentemente insignificante, seria o meio de salvação escolhido por Deus para redimir o seu povo. Então, ele não parecia qualificado. Por isso, o desprezaram. Nada nele, nada no servo os atraíam, e por isso eles o repudiaram. No versículo 1 do capítulo 53, então Isaías diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E a resposta a estas questões retóricas que são apresentadas aqui por Isaías é: quase ninguém. Quase ninguém creu na palavra, na pregação do Senhor sobre o servo. E por que não? Porque o profeta Isaías, e porque nós, nos dias de hoje, meus irmãos, encontramos tanta, mas tanta incredulidade quando a mensagem da salvação é pregada. A resposta então é dada no verso 6 do capítulo 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essa é a essência da rebelião e da incredulidade, meus irmãos. Um povo vivendo a sua própria maneira, seguindo os seus próprios caminhos. Todos aqueles que Deus criou, Ele criou para a sua glória. Isaías, no capítulo 43, verso 7, diz: a todos os que são chamados pelo seu nome, eu os criei para a minha glória e os formei e também eu os fiz. Mas em Adão, a glória de Deus foi rejeitada. Quantas pessoas hoje em dia, meus irmãos, mantêm um objetivo muito claro em suas mentes e em seus corações, e eles se perguntam todos os dias: como é que eu poderei não me desviar dos caminhos de Deus? Como é que eu poderei não desviar da glória de Deus? Como é que eu poderei não escapar do orgulho e da presunção de seguir o meu próprio caminho, de seguir a minha própria glória, quando Deus me fez para a sua glória e para o seu caminho? Não são muitos os que perseguem este objetivo, meus irmãos.
Não são muitos que diariamente se colocam diante de Deus e falam: como é que eu posso viver hoje sem desviar do objetivo para o qual eu fui criado? Na verdade, a maneira mais eficaz, a maneira mais fácil para você não se sentir um rebelde contra Deus é você não pensar sobre Deus. Todos nós, meus irmãos, somos sujeitos rebeldes. Todos nós não gostamos que ninguém nos diga o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. E para não manter o conflito em nossos corações da vontade de Deus com a nossa, nós simplesmente não queremos pensar sobre Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. O meu próprio caminho é o que eu quero. Dê-me o meu próprio caminho. Esta é a nossa condição. Nós somos sujeitos rebeldes. E quando nós lemos então a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, quando o Senhor Jesus ensina o seu povo, os seus discípulos a orar, quando ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O grande problema disso, meus irmãos, é que nós não queremos o reino de Deus. Nós somos filhos de Adão. Nós queremos fazer a nossa própria vontade, nós queremos ser o nosso próprio Deus, nós queremos sermos conduzidos no nosso próprio caminho, através da minha vontade, a minha vontade que eu quero. E é por isso, meus irmãos, que o mundo rejeita a mensagem do servo. Porque a mensagem do servo diz: abandone o seu caminho, abandone a sua vida, abandone o seu mundo, abandone o seu pecado, abandone tudo aquilo que ofende a Deus e siga por um novo caminho. Por um caminho de obediência, por um caminho de temor, por um caminho em que a vontade de Deus seja extremamente expressa e vivenciada por você. Mas nós não queremos, meus irmãos, o caminho de Deus, porque nós não queremos nos submeter à vontade de outra pessoa. É por isso que o mundo rejeita a mensagem do servo de Deus, porque nos faz entender que Ele é a nossa segurança e conforto, e que Ele sempre sabe o que é melhor para nós, e que nele nós devemos confiar, e que somente a Ele nós devemos submeter. O mundo rejeita a mensagem do servo, meus irmãos, porque o mundo não quer ser confrontado pelos seus pecados. O mundo não quer ser confrontado em seus pecados pela palavra de Deus. Eles querem viver as suas próprias vidas, eles querem ser os seus próprios deuses, eles querem viver nos seus próprios caminhos, nas suas próprias vontades, eles não querem viver de acordo com a mensagem do servo. Mas Isaías então nos mostra, meus irmãos, que não somente a mensagem do servo é rejeitada, mas o próprio servo é rejeitado. Nos versos 2 e 3 do capítulo 53, nós vamos ver que este é um outro ponto da visão profética de Isaías sobre a rejeição do servo sofredor. E ele diz no verso 52, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Quando Deus enviou o seu servo para salvar os sujeitos rebeldes, estes então desprezaram o servo. Por quê? Isaías então nos diz no versículo 3, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Durante toda a sua vida, o servo estava sendo preparado por Deus. Mas quando Israel olhou para este servo, que estava sendo preparado por Deus para transformá-los e para redimi-los, o que ele viu? O que Israel viu? Eles viram apenas uma raiz em uma terra seca. Isaías usa aqui, meus irmãos, a imagem de um deserto, onde a água é escassa, onde o solo é árido e não há a mínima condição para gerar qualquer forma de vida, qualquer forma de vegetação, pois esta é uma terra seca, rachada pelo calor, e nesta terra seca, nesse solo árido, nesse solo rachado pelo calor, um pequeno broto surge dessa rachadura, deste solo do deserto,
E ele então lutará por sua sobrevivência, porque ali existem muitos poucos nutrientes para sustentá-lo. Uma raiz em uma terra seca que não tem nada para oferecer é uma raiz inútil. É como então o povo de Israel via Jesus Cristo. O solo é estéril, o solo é pouco promissor. Não havia nada distintivo nele quando ele foi visto pela primeira vez. E por isso Isaías diz que ele era desprezado. O mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. A sua aparência, meus irmãos, não chamava a atenção. Ele não parecia com a ideia que eles tinham de um rei com uma beleza majestosa e com uma dignidade real. Ele estava fraco em sua expectativa, sem beleza, sem formosura, não havia nada dele que saciasse os anseios do povo. As suas qualidades visíveis não os agradaram, diferente daquilo que ele ainda se revelará como rei poderoso, exaltado, sublime, majestoso. Agora ele então é visto como alguém fraco, humilde, sem expressividade e indigno de qualquer confiança. Ele parecia comum, por isso eles o repudiaram e não lhe deram a atenção. Aqueles que o viam escondiam dele o rosto. Ele era desprezado, rejeitado entre os homens. Porém, Cristo é o Santo de Deus, nele não existia pecado. A sua pregação era uma pregação de elevado caráter, a mais sublime de todas. Quando o Senhor Jesus pregava, meus irmãos, as pessoas ficavam abertas. Quando os oficiais, quando os guardas ali enviados pelos judeus para prender a Jesus, chegaram para prender a Jesus e eles ouviram Jesus falar, eles voltaram de mãos vazias. E aí então aqueles que os mandaram perguntaram: por que vocês não o trouxeram? A resposta deles foram: ninguém jamais falou como ele fala. Jesus falava diferente dos escribas e fariseus. A sua mensagem era extremamente profunda. Ele tinha um caráter sublime. Por isso, homens pecadores não eram atraídos por ele, pois eles amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. E ele expõe a sua pecaminosidade e, portanto, ele é desprezado. Por que o mundo rejeita a mensagem de Cristo? Porque a mensagem do Evangelho aponta para o pecado do mundo. E por que o mundo rejeita Cristo? Porque ele é a mensagem. Ele é o servo. Ele é aquele que é enviado por Deus e que diz: sem mim nada vocês podem fazer. Ele é aquele que é enviado por Deus e que diz: eu sou o caminho, eu sou a única verdade, eu sou a vida. Ninguém absolutamente vai ao Pai a não ser por mim. Por que o mundo odeia Cristo? Porque Cristo diz: vocês estão em pecados. Vocês estão mortos, condenados, e sem mim vocês não têm vida. Vocês estão com fome, e só há um pão que pode saciar a fome de vocês, que é o pão vivo que desceu dos céus. Vocês estão com sede, e somente a água viva que eu lhes der pode matar a sua sede. Mas tem um preço. Seguir a mim, viver por mim, se render a mim tem um preço, porque cada um que segue a mim deve negar a si mesmo. Deve tomar a sua cruz e deve seguir-me. Deve viver não mais para os seus prazeres, deve viver não mais para a sua vida, deve viver não mais para as suas práticas pecaminosas, mas deve viver em submissão à minha vontade. Por isso que o mundo rejeita a Deus, por isso que o mundo rejeita Cristo, por isso que o mundo rejeita a mensagem de Cristo, porque ele expõe a sua pecaminosidade e por isso ele é desprezado. Estando no mundo, o que ele fez, ele não foi reconhecido pelos homens. Os líderes do povo esconderam dele o rosto e consideravam ele sem valor. A sua própria nação, o seu próprio povo, a sua própria cidade, a sua própria família, nenhum deles creram no servo. Os oficiais do templo, os saduceus, os herodianos, os fariseus, todos eles odiavam o servo. Os romanos, todos eles odiavam o servo.
Mas ele sabia que isso ia acontecer. E isso não o pegou desprevenido ou despreparado. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida como resgate por muitos. Ele veio como luz para expor aquilo que estava oculto nas trevas. Ele veio para mostrar o que a vontade de Deus tinha sido revelado através da lei e através dos profetas. Ele veio para mostrar que por si só o homem jamais poderá chegar até Deus. Ele veio a este mundo, meus irmãos, para juízo, para que aqueles que não viam pudessem ver, para aqueles que viam tornassem-se cegos. Ele veio para trazer espada. Ele veio para revelar ao mundo que o mundo odeia a Deus. E por tudo isso, e por muito mais, ele foi rejeitado. E essa então era a missão. Este era o seu propósito. E Isaías então nos fala dessa missão nos versos 4 a 10, quando ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus levou sobre si nossas enfermidades e nossas dores. As nossas enfermidades que eram nossas, ele levou sobre si. As dores que eram nossas, que nós merecíamos, ele levou sobre si. Este sofrimento, meus irmãos, consequentemente, carregou Cristo de forma vicária, levando ele um peso, um fardo extremamente pesado sobre os seus ombros. Porque ele diz que por causa das minhas enfermidades, por causa do meu pecado, por causa das minhas dores, por causa de tudo aquilo que eu sou, ele foi traspassado. Ele foi moído. Ele foi moído por minhas iniquidades. O castigo que era meu, que somente eu tinha que sofrer, recaiu sobre ele, sobre Cristo. E por suas pisaduras, eu, que não merecia cura, que merecia a condenação, que merecia o inferno, fui curado. Fui curado por ele, pelo servo que assumiu o meu lugar, que assumiu a minha dívida, que assumiu a minha culpa, que morreu como inocente, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele, que não merecia nada disso, que levou tudo aquilo que era meu sobre si. Sofreu. E isto aqui então, meus irmãos, é o coração do Evangelho. É a substituição. A substituição, meus irmãos, é a grande mensagem das boas novas de que Deus, daquelas boas novas que Deus tem para pecadores rebeldes. Cristo levou sobre si tudo aquilo que era meu, que me levaria ao inferno. Esta é a obra do servo. Ao invés de nos deixar prostrados, ao invés de nos deixar tomados por enfermidades por causa da nossa rejeição, ele toma todas estas enfermidades sobre si. Ao invés de aumentar as nossas dores por causa do nosso pecado, ele tira as nossas dores. Ele tira o fardo de sobre as nossas costas e leva sobre ele esses fardos. Ao invés de vingar as nossas transgressões, ele é perfurado em nosso lugar. Ao invés de nos esmagar por causa das nossas iniquidades, ele é esmagado como um nosso substituto. Todo o castigo, todas as chicotadas que pertenciam a nós por causa da nossa rebelião, ele tomou sobre si a fim de que nós pudéssemos ter paz e sermos curados. O servo rejeitado, meus irmãos, é de fato e de verdade o resgatador e o substituto para os pecadores rebeldes. E este é o Evangelho. A cruz, meus irmãos, é escândalo e honra. A cruz, meus irmãos, é a maior demonstração de derrota e de triunfo, de vergonha e de consideração. Ela apresenta o grande sofrimento de Cristo, e é este sofrimento,
a maior dor que alguém pode levar sobre si é a expiação. Cristo sofreu em nosso lugar como um cordeiro pascal, como uma ovelha muda. E como todos os outros cordeiros da Páscoa ofertados pelo pecado de Israel, ele foi morto não por causa das suas próprias transgressões, ele foi morto pelas transgressões do seu povo. Nós que merecíamos ser abatidos por nossos pecados, mas ele foi abatido em nosso lugar. O servo está sofrendo não como um pecador culpado, mas ele está sofrendo como um cordeiro portador do pecado. Ele não morre pelos seus próprios pecados, mas ele morre pelas transgressões do seu povo. E uma das coisas mais escandalosas nesta história, meus irmãos, é quem está esmagando Cristo na cruz. E quem está esmagando Cristo na cruz por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa do nosso pecado, é o próprio Deus. Versículo 10 diz: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele precisava suportar o peso do desprezo divino. Ele deveria sentir a ira de Deus sendo derramada contra o pecado. Portanto, a morte de Cristo, meus irmãos, foi tanto uma propiciação como uma expiação pelo pecado. Propiciação significa desviar a ira através de uma oferta. Ou seja, a ira foi satisfeita e os nossos pecados foram removidos de nós. A expiação satisfez tanto a demanda do Pai quanto as nossas necessidades. E por isso Deus se agradou em moê-lo, em esmagar o seu próprio filho. Mas, meus irmãos, quando o próprio Deus estava esmagando Cristo por causa dos nossos pecados, ele não estava feliz com isso. Ele não estava ali sorrindo, dizendo: olha como estou feliz por ver que agora os meus eleitos vão ser salvos. As lágrimas de Cristo eram as lágrimas de Deus. A satisfação de Deus, meus irmãos, portanto, não estava na agonia do seu filho, mas no resultado da sua obra, do seu sacrifício. Por causa daquilo que Cristo fez, ele traria salvação para o seu povo, mas isso doeu no coração do filho e isso doeu no coração do pai. Aqueles que estavam sempre juntos desde toda a eternidade. Tudo que o filho tinha era o pai, e tudo que o pai tinha era o filho. Com amor eterno, eu te amei. E naquele momento extremamente pesado e difícil para Jesus, o pai se vê obrigado a se afastar do próprio filho, algo que na eternidade, entre a Trindade, jamais aconteceu. Jamais aconteceu do pai e o filho se separarem, mas naquele momento, quando o filho estava sendo esmagado por nossos pecados, recebendo sobre si a ira que pertencia a nós, o Senhor se distanciou dele. Meus irmãos, não foi simplesmente Pedro que se distanciou de Cristo. Jesus não está ali dizendo: o Pedro me abandonou, os discípulos me abandonaram, todos me abandonaram. O que Jesus está dizendo ali é: Deus meu, por que me desamparastes? Porque ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O Pai se agrada na morte do Filho, porque a morte do Filho traz salvação ao seu povo. Mas ao fazer aquilo, o Pai se entristece grandemente por ver o Filho naquelas condições. O resultado da obra de Cristo, meus irmãos, agradou a Deus. Cristo cumpriu cabalmente a sua obra. A dor e a agonia eram necessárias. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E ele então teve que morrer de maneira plena e absoluta. E a obediência do servo então lhe trouxe satisfação. A satisfação então e a recompensa da obra dos servos são demonstrados e apresentados nos versos 11 e 12. Quando ele diz, Deus novamente fala, e Deus diz assim: ele verá
o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. O servo ficou satisfeito porque ele cumpriu cabalmente, completamente a vontade de Deus. Por causa do sofrimento, da miséria, da dor, da tristeza de sua alma, aquilo que ele agora recebe como consequência daquilo que ele fez é satisfação. A contemplação da salvação que ele adquiriu para os seus o satisfaz. E isso nos faz lembrar, meus irmãos, daquilo que Deus diz após criar todas as coisas. Ele olha para aquilo que ele criou e ele diz: eis que tudo ficou muito bom. Há uma satisfação no coração de Deus quando ele cria todas as coisas, e há uma satisfação no coração do Filho quando ele recria todas as coisas. Quando ele traz ao seu povo uma nova vida, há a mesma satisfação que houve no coração de Deus quando Deus trouxe à existência todas as coisas. Nós fomos criados por Deus, meus irmãos. Nós recebemos vida em Deus, mas nós fomos recriados por Cristo. E quando nós somos recriados por Cristo, Ele se satisfaz, assim como Deus se satisfez no começo. Cristo, ao ver o penoso trabalho que Ele realiza, Ele se satisfaz, porque aqueles por quem Ele morreu, por quem Ele foi esmagado, por quem Ele foi punido, serão justificados. Agora, então, Ele transmitirá esse conhecimento também a outros. E assim lhes propiciará justiça, e isto os levará à posição então de justificados. Da obra de Cristo, meus irmãos, portanto, fluem a paz, a cura, que foram mencionados anteriormente como frutos do seu sofrimento. E somente porque ele leva as iniquidades e as transgressões do seu povo sobre si, ele então pode lhe conferir justiça. O verso 12 então diz: por isso eu lhe darei como sua parte, e com os pecadores repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Levou a iniquidade de muitos, e o Senhor então lhe dará a muitos como a sua parte. Estes muitos que o Senhor lhe dará como a sua parte, são os mesmos a quem ele conferirá a justiça. Essa multidão que ele redime com base no seu sofrimento, agora se torna a sua propriedade. Agora cabe a ele, agora é dado a ele como sendo a sua possessão. Nós somos posse de Deus por causa de Cristo. Nós somos povo de Deus por causa da obra de Cristo. Nós somos família de Deus por causa da obra de Cristo. Antes, nós não éramos povo. Antes, nós estávamos desgarrados como ovelhas. Antes, nós éramos pródigos. Antes, nós estávamos perdidos e condenados à morte e ao mundo. E à condenação vindoura. Mas agora, nós pertencemos a Deus porque nós fomos comprados por Cristo através da sua obra. Ele derramou a sua vida na morte. E as pessoas, então, que ali estavam pensando que ele morria como criminoso. Elas o contaram entre os transgressores, pensaram que ele estava sofrendo como consequência dos seus próprios pecados, mas na verdade ele estava levando o pecado daqueles a quem ele justificou e por eles intercedeu, abrindo então o caminho para estas pessoas até o Pai, até Deus. O homem de dores, meus irmãos, agora é então um rei conquistador, que reivindica um povo numeroso como seu, por direito de conquista, através da sua obra e através da sua luta. Por isso o apóstolo Paulo chama a mensagem da cruz de loucura. Por isso a mensagem do evangelho é loucura para aqueles que estão perecendo. E olhando para este texto de Isaías 53, nós podemos ter um vislumbre dessa loucura. Pois na cruz, meus irmãos, o belo se tornou em formosura, o belo se tornou sem formosura agradável, para que nós pudéssemos nos tornar apresentáveis diante dele. O amado do Pai se tornou desprezado dos homens,
para que pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Na cruz, o médico dos médicos tomou sobre si as nossas enfermidades para que nós fôssemos sarados. O pleno foi traspassado e moído para que nós desfrutássemos da abundância de sua vida. Ele foi castigado para que nós pudéssemos ter paz. Na sua humilhação, nós encontramos o caminho. Na sua transgressão, nas suas feridas, na sua morte, nós encontramos verdadeira alegria. A cruz era minha, mas ele tomou a minha morte. Ele matou a minha morte com a sua morte. A cruz, portanto, meus irmãos, é loucura. A cruz é um paradoxo. E o mundo não entende essa loucura da cruz. O mundo não entende este paradoxo da cruz. O mundo não entende esta mensagem da cruz. O mundo não entende uma mensagem tão profunda e maravilhosa como essa. O mundo não entende a obra de Cristo realizada na cruz. Mas esta obra maravilhosa, grandiosa e sublime de Cristo na cruz, meus irmãos, nos deu acesso à presença de Deus. Esta obra magnífica nos fez com que nós pudéssemos estar aqui hoje e com que nós pudéssemos ter plena esperança e alegria em nossos corações em saber que aquele que fez tudo isso em Cristo nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Que aquele que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus, está então preparando um lugar para todos estes por quem Ele morreu. Que este rei magnífico, poderoso e grandioso voltará não mais como um servo sofredor, não mais como um homem de aparência desagradável, mas ele voltará novamente uma segunda vez como um rei justo e poderoso. E diante deste rei justo e poderoso, todas as nações vão se prostrar. Diante deste rei justo e poderoso, todos vão confessar com a sua boca que ele é rei. Todos verão a sua glória, todos verão a sua majestade, todos verão que ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Todos emudecerão diante dele. Ele olhará para os seus e dirá: vinde, benditos do meu Pai. Vinde todos vocês por quem eu morri. Todos vocês por quem eu sofri. Vinde, vinde, assentai no gozo do meu Deus. Ele então olhará para todos aqueles que não pertencem a ele e dirá: apartai-vos de mim, malditos. Eu nunca vos conheci. Naquele dia, meus irmãos, maravilhoso para a igreja e de extrema dor e angústia para os ímpios, o Senhor completará a sua obra. O Senhor levará os seus remidos para estarem com Ele eternamente. Então Ele destruirá todas as coisas. E junto com isso Ele destruirá todos os seus inimigos. Ele destruirá todos aqueles que os traspassaram. Todos aqueles que o humilharam. Todos aqueles que o chicotearam, todos aqueles que blasfemaram contra ele, todos aqueles que o rejeitaram, todos estes serão destruídos pela tua palavra, pelo sopro da sua boca. Mas o seu povo estará com ele, alegre, feliz, eternamente. Louvado então seja Deus, meus irmãos, por causa do Cristo sofredor. Mas louvado seja Deus por causa do Cristo ressurreto. E louvado seja Deus por causa do Cristo vitorioso que virá nos buscar. Estas são as boas novas que Filipe explicou ao eunuco. E estas são as boas novas de Deus para mim e para você. Glória a Deus por essas obras maravilhosas de Cristo na cruz. Vamos cantar? Vamos ficar de pé? Vamos cantar o cântico de todas as tribos.